Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Verde Moçambique. Meu nome é José, eu vos falo da província de Maputo, que é a capital de Moçambique. Tal como já viram no título do vídeo, iremos aqui falar sobre o raleamento dos cachos, ou simplesmente o raleio dos cachos. Para poder perceber o que é o raleamento, olhe para este cacho, por exemplo. Verá que existe muito espaço entre as bagas, ou seja, as bagas têm muito espaço para poderem crescer sem que elas comecem a tomar o espaço uma das outras. E assim elas conseguem crescer livremente sem começarem a se esmagar. Sem contar que aqui o ar consegue circular à vontade e entra mais luz solar. Isso porque para esta videira em particular, os cachos não saem muito apertados, então não há muita necessidade de eliminar bagas para criar espaço para eles crescer. Agora veja estes outros cachos, já dá para ver a diferença, não dá? Pois é, nestes cachos dá para ver que existe pouco espaço entre as bagas. Isto significa que neste cacho, por exemplo, a luz solar quando bate de um lado, as bagas bloqueiam a luz e ela não consegue chegar bem do outro lado do cacho. Então isso significa que a luz solar não alimenta todas essas bagas de forma eficiente. E também a luz solar tem dificuldades para circular no interior do cacho, fazendo com que assim se acumulem alguns insetos no interior do cacho. Acaba então criando um ambiente em que propicia a proliferação de doenças e também de fungos. Sem contar que quanto mais bagas tu tiveres, mais difícil será para a planta poder desenvolver açúcares para todas elas. O que quer dizer que quanto mais bagas, menos doçura você vai ter nos teus cachos. Tanto pelo esforço que a planta terá de fazer para alimentar essas bagas e também pela dificuldade que a luz terá de alcançar o interior dos cachos. Então, uma vez que a doçura dos cachos está relacionada à quantidade de luz que eles recebem, com menos luz a alcançar o cacho todo, significa menos doçura para os seus cachos. Então, para evitar esses problemas que eu acabei de mencionar, é aí onde entra o conceito de raleamento ou o conceito de raleio dos cachos. O raleamento ou o raleio dos cachos é uma prática que consiste em, de forma mais básica, deixar os cachos mais ralos. Isso é, você pega num cacho que está cheio de bagas e você derruba uma parte dessas bagas de modo a criar espaços entre as bagas. Então as bagas que sobrarem terão mais espaço para se desenvolver. No final, os cachos raleados acabam com uma qualidade melhor e as bagas têm muito mais espaço para se desenvolverem, então elas crescem mais, não ficam esmagados entre si e não racham, porque caso não se faça o raleamento, algumas bagas têm o problema de serem esmagadas tanto que depois explodem. Então isso acaba criando muitos problemas para o cacho, pois os cachos quando rebentam acabam atraindo mais insetos e isso acaba criando um monte de problemas. Geralmente pode chegar até a se perder o cacho inteiro por causa disso. Para se fazer o raleamento é necessário conhecer muito bem o hábito da sua videira. Eu aqui mostrei dois cachos de videiras diferentes para mostrar que numa das videiras eu não preciso de fazer o raleamento porque os cachos já vêm ralos, mas neste caso que estão a ver aqui é necessário fazer o raleamento porque os cachos vêm cheios de bagas e acabam não dando espaço para todas elas crescerem, ou o cacho acaba com bagas pequenas ou elas vão crescendo e acabam se esmagando umas às outras. Então, como nós não queremos isso, acabamos fazendo o raleamento. Em algumas variedades, o raleamento vai ser vai ser uma espécie de percentagem. Então, há uma percentagem que você vai ter que derrubar do seu cacho. E essa percentagem não é fixa, por isso é que tem que se conhecer a variedade de que se trata, né? Então,
Caso ainda não saibas qual é o hábito da sua videira ou até que ponto os cachos ficam cheios de bagas aí na sua videira, você vai ter que fazer o ralhamento mais de uma vez, como é o meu caso aqui. Eu já sei até que ponto ela enche os cachos, né? Já deu para ver aqui que os cachos ficam todos cheios de bagas. Mas mesmo assim eu prefiro fazer o ralhamento em fases. Então primeiro vou retirando uma parte das bagas, deixo as outras irem crescendo um pouco, depois volto e observo se é necessário fazer ou não o ralhamento uma segunda vez. Então muita atenção a isso. Às vezes você vai ter que fazer esse processo mais de uma vez. Mas se você tiver uma videira muito grande e tiver muitos cachos, vale a pena descartar uma boa parte das bagas para não ter que ficar toda hora repetindo esse procedimento. Então agora vamos lá ver como é que se faz o ralhamento das bagas dos seus cachos de uva. Vamos ralear este cacho aqui. É um cacho que está bem bonito, por acaso está bem bonito, só que eu mal consigo introduzir meu dedo aqui dentro, porque não há espaço simplesmente para isso. Eu poderia deixar esse cacho aqui, só que eu sei que essas bagas ainda podem crescer, porque essas bagas só estão praticamente a 60% do seu tamanho. Então eu quero um cacho ralhado mais ou menos que nem isso. Então para começar eu vou escolher alguma baga aqui e vou eliminar, que é para criar uma lacuna aqui quase que no centro do cacho. Agora não só o meu dedo consegue entrar ali, mas também essas bagas ao redor têm algum espaço para se desenvolver. Então esse é o princípio do ralhamento. Eu posso aumentar essa lacuna tirando mais uma baga aqui nesse mesmo espaço e criar uma lacuna maior. Depois disso, observe o cacho. Se ele tiver asas, né? Algumas variedades criam, chamamos esse cacho extra aqui de asa, então nós eliminamos isso. Mas algumas variedades têm asas muito grandes que, se você eliminar, você também elimina uma grande quantidade de cachos. Então nesses casos não faça isso. Mas aqui era só uma asinha, podemos assim dizer. Só tinha algumas bagas, então pude eliminar sem problema. Então depois disso, vá para um outro ponto do mesmo cacho e faça uma outra lacuna. Assim, ao redor daquela lacuna, as bagas acabam tendo mais espaço para se desenvolver. Depois desloque-se um bocadinho mais para a lateral daquela lacuna e vai fazer uma outra. A ideia é ir criando espaços entre as bagas, criando uma espécie de distanciamento entre as bagas. É basicamente nisso que consiste o ralhamento. Então, se tiverem muitas bagas concentradas, cria uma lacuna ainda maior naquele local e assim cria mais espaço para as bagas poderem se desenvolver. Esse é o objetivo do ralhamento. Aqui onde acabei de abrir agora, vejam que tem uma teia aqui no interior. Então é sobre isso que eu estava a explicar antes. Insetos que residem no interior das suas bagas de uva ou no interior dos seus cachos, na verdade. Então é uma questão de abrir e conseguir ver aquela parte do talo ali no interior do cacho. E segure sempre o cacho, não agressivamente assim, mas assim usando os dedos, porque as bagas sempre têm uma espécie de pó na sua superfície que se chama de pruína, que é uma substância que protege o cacho. Então, se você for a segurar ele de forma descuidada, você vai deixar o cacho assim. Eles vão acabar até ficando brilhantes, significando que você removeu aquela substância chamada pruína, essa substância parecida com um pó branco que está sobre o cacho. Se você for a olhar bem para o cacho, há de perceber que interiormente ele se assemelha a uma árvore. Então tem uma espécie de ramificações lá no interior. Então as bagas estão agrupadas em, digamos, pequenos ramos lá dentro. Então às vezes, para não ficar eliminando bagas uma a uma para ir criando esses espaços, você pode eliminar uma ramificação daquela e elimina várias bagas ao mesmo tempo. Pode remover cerca de 3, 4, 5 bagas de uma só vez que estiverem juntas naquela ramificação. Então o ralhamento é mais ou menos isso, criar espaços entre as bagas para que elas se desenvolvam, recebam luz
e circular livremente. E não ter dó de eliminar as bagas, porque muita gente fica com o coração na mão na hora de fazer, tanto na hora de fazer as podas, tanto na hora de eliminar algumas bagas. Então, pessoas ficam com medo, na verdade, ficam a mimar os cachos e acabam com cachos miúdos, cachos que não crescem, cachos com bagas pequenas. Então, atenção a isso. Tem que se fazer o ralhamento dos cachos caso a sua videira seja daquelas que dá cachos com bagas muito apertadas. Outro ponto importante que eu estava a me esquecer aqui é de que quase todos os cachos têm aquelas bagas que são as últimas a se formarem, que acabam sendo as mais pequeninas do cacho. Então é sempre bom ir passando o dedo e derrubando aquelas baguinhas. Se não caírem com o dedo, coloque em uma tesoura e corte, porque aquelas bagas geralmente são as primeiras a amadurecerem. Quando acontece isso, elas amadurecem muito antes e acabam explodindo. E quando explodem, acabam atraindo abelhas e formigas e outros insetos que vêm e acabam picoteando as suas bagas e estragam o cacho. Desenvolvem-se fungos, vários outros problemas vêm juntos. Então é sempre bom eliminar aquelas baguinhas que são as últimas a se formarem, na verdade, durante a formação do cacho. Então, este aqui foi o vídeo de hoje, pessoal. Meu nome é José. Vocês estão no canal Verde Moçambique. Se for a primeira vez que você a chegar aqui, se inscreva no canal. Deixe um comentário sobre o que achou do vídeo, do que achou que pode ser melhorado e do que gostaria de ver nos próximos vídeos. Não saia do canal sem antes assistir nossos outros vídeos que vão aparecer aqui na sua tela. É só escolher qual é da sua preferência e assistir, e nos vemos numa próxima oportunidade.